Olá, guardiões! Chegamos ao módulo 19. Espírito fortalecido, corpo protegido. A sinergia entre espiritualidade e exames preventivos. No módulo 19, iremos explorar prevenção de doenças e autogestão da saúde. Os pilares da saúde na Tríplice Performance 40+. Sangue vital. A importância dos exames de sangue para a saúde. Prevenção cardiovascular. A importância da prevenção após os 40. Visão em foco. Exames oftalmológicos após os 40 anos. Prevenção e cuidado. Avaliação ginecológica para a saúde da mulher. Atenção masculina. Avaliação urológica para a saúde do homem após os 40 anos. Varredura completa. Importância dos exames de imagem na saúde após os 40 anos. Em busca de significado. O papel da espiritualidade na jornada humana. À medida que os guardiões continuavam sua jornada de construção do castelo e busca pelo autocuidado, um evento inesperado abalou suas fundações. Durante exames preventivos, um dos guardiões foi diagnosticado com câncer de próstata. Esse revés lançou uma sombra sobre sua jornada, trazendo à tona a importância dos exames preventivos, especialmente para pessoas com mais de 40 anos, e a fragilidade da saúde, mesmo quando se busca um estilo de vida saudável. Diante desse diagnóstico, os guardiões enfrentaram altos e baixos emocionais. O medo, a incerteza e a ansiedade se misturavam às esperanças de um tratamento bem-sucedido. Eles testemunharam o poder da espiritualidade como fonte de conforto e apoio, pois alguns pacientes compartilhavam como sua fé e conexão com algo maior os ajudavam a enfrentar os desafios e a encontrar significado mesmo em meio à adversidade. O guardião apegou-se na fala do oncologista: espírito fortalecido, corpo protegido. A sinergia entre espiritualidade e exames preventivos. A espiritualidade, definida como um aspecto dinâmico intrínseco da humanidade, pela qual as pessoas buscam significado, propósito, transcendência, revelou-se como uma força vital em tempos difíceis. Os guardiões aprenderam que a espiritualidade não se limitava a práticas religiosas, mas era uma expressão profunda de conexão consigo mesmos, com seus entes queridos e com o mundo ao seu redor. Enquanto navegavam pelas águas turbulentas do tratamento do câncer, os guardiões encontraram apoio uns nos outros, fortalecendo seus laços e reforçando sua determinação em construir um futuro saudável juntos. Eles abraçaram a espiritualidade como uma fonte de esperança e inspiração, lembrando-se de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia luz e amor para guiá-los. Com o tempo, o tratamento trouxe resultados promissores e o câncer entrou em remissão. Os guardiões emergiram dessa experiência mais resilientes do que nunca, conscientes da fragilidade da vida, mas também da sua extraordinária capacidade de superação. Eles encontraram força na vulnerabilidade, coragem na adversidade e gratidão pela oportunidade de continuar sua jornada de construção do castelo e busca pelo autocuidado. No final, os guardiões descobriram que a verdadeira fortaleza não estava apenas nas paredes do castelo, mas dentro de seus corações. Com amor, fé e determinação, eles enfrentaram o câncer de frente, transformando essa provação em uma oportunidade de crescimento e renovação. E juntos seguiram adiante, inspirados pela esperança de um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Um final inesperado, inspirador, esperançoso, onde os guardiões encontraram força na fragilidade, luz na escuridão e amor em cada desafio enfrentado. Assim, eles continuaram sua jornada com os corações cheios de gratidão e os olhos voltados para o horizonte e prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Guardiões, não negligenciem o autocuidado. Para quem já passou dos 40 anos, o acompanhamento médico com consultas e exames é algo fundamental. Atualmente, as pessoas que passaram dos 40 anos estão mais ativos do que nunca, iniciando novas carreiras e projetos ou fazendo a faculdade dos sonhos. Mas para viver essa fase com toda a saúde e se manter assim por toda a vida, é preciso ir além. Além de ter conquistado a joia e estilo de vida, será fundamental estar realizando os exames preventivos. Existem doenças silenciosas, onde o estilo de vida saudável pouco tem impacto. O diagnóstico e tratamento precoce é a chave para o melhor prognóstico. Iremos destacar alguns dos exames mais importantes para você, jovem 40+, que deseja continuar a manter uma vida saudável e produtiva. É importante ressaltar que a realização desses exames pode variar de acordo com o histórico médico pessoal, histórico familiar e orientações específicas de um profissional de saúde. Recomenda-se sempre consultar um médico para avaliação individualizada, indicação dos exames mais adequados para cada caso. Faça o seu checklist, exames 40+. Primeiro, exame de sangue. Hemograma, perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos. Glicemia em jejum, teste da hemoglobina glicada, para avaliação do controle glicêmico. Exames de função hepática, as enzimas, a AST, a ALT e as bilirrubinas. Exame de função renal, cistatina C, creatinina e a ureia. Alterações de hormônios sexuais.
Os exames preventivos desempenham um papel fundamental na saúde, especialmente para jovens 40+. Entre esses exames destacam-se o hemograma, o perfil lipídico, a glicemia em jejum e o teste de hemoglobina glicada, pois fornecem informações cruciais sobre o estado de saúde e ajudam na detecção precoce de condições que podem ser tratadas, com eficácias, se identificadas a tempo. O hemograma é essencial para avaliar diferentes componentes do sangue, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Para pessoas com mais de 40 anos, esse exame é especialmente importante para detectar sinais de anemia, uma condição comum nessa faixa etária, que pode resultar em fadiga, fraqueza e falta de ar. Identificar a anemia precocemente permite iniciar o tratamento adequado e prevenir complicações mais graves. Além da anemia, um hemograma pode fornecer insights valiosos sobre a saúde de pessoas com mais de 40 anos. Por exemplo, ele pode ajudar a identificar condições como a leucopenia, baixa contagem de glóbulos brancos, que pode indicar um comprometimento do sistema imunológico e aumentar o risco de infecções. Essa condição é particularmente preocupante em jovens 40+, com a saúde fragilizada, como exemplo, aqueles que consomem tóxicos, quando a capacidade de dar resposta imunológica pode estar reduzida. Da mesma forma, um hemograma pode detectar sinais de trombocitopenia, baixa contagem de plaquetas, que aumenta o risco de sangramento e hematomas. Isso é especialmente importante durante a alta prevalência de dengue. A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. E uma das complicações graves associadas a ela é a queda acentuada do número de plaquetas, levando à trombocitopenia. Portanto, durante surtos de dengue, é essencial monitorar regularmente os níveis de plaquetas através de um hemograma completo. Além disso, o hemograma também pode revelar evidências de distúrbios hematológicos mais graves, como leucemia ou linfoma, que podem se manifestar com sintomas inespecíficos, como fadiga, perda de peso e febre, e podem ser mais comuns em idades mais avançadas. Portanto, além de identificar anemia, o hemograma desempenha um papel crucial na detecção precoce de uma variedade de condições de saúde que podem afetar pessoas com mais de 40 anos, permitindo intervenções oportunas e tratamento adequado para garantir uma melhor qualidade de vida e bem-estar. À medida que as pessoas atingem a faixa etária de 40+, a importância do perfil lipídico na prevenção de doenças cardiovasculares se torna ainda mais significativa. Com o envelhecimento, o corpo passa por diversas mudanças fisiológicas, que podem afetar o metabolismo lipídico e aumentar o risco de problemas cardíacos. Nesse contexto, o perfil lipídico se destaca como uma ferramenta essencial para avaliar e monitorar a saúde cardiovascular. O perfil lipídico é composto pela medição dos níveis de colesterol total, HDL, lipoproteína de alta densidade, a LDL, lipoproteína de baixa densidade e triglicerídeos no sangue. Esses componentes desempenham papéis distintos na saúde cardiovascular, e seus desequilíbrios podem indicar um maior risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC. Níveis elevados de colesterol LDL, frequentemente referido como o mau colesterol, estão associados ao aumento do depósito de placas de gordura nas artérias, o que pode levar à aterosclerose e, eventualmente, a eventos cardiovasculares graves, como infarto do miocárdio e o AVC. Da mesma forma, níveis elevados de triglicerídeos também estão relacionados ao maior risco cardiovascular. Por outro lado, níveis elevados do colesterol HDL, o chamado colesterol bom, estão associados a um menor risco de doenças cardíacas, uma vez que o HDL, dentre outras diversas funções benéficas, auxilia na remoção do excesso de colesterol nas artérias, protegendo assim o sistema cardiovascular. Para pessoas com mais de 40 anos, o monitoramento regular do perfil lipídico é fundamental. Isso permite que intervenções precoces sejam realizadas, incluindo mudanças no estilo de vida e, se necessário, o uso de medicações específicas para reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos, controlando assim o risco cardiovascular. Além disso, o perfil lipídico também é importante para avaliar a eficácia do tratamento e fazer ajustes conforme necessário. Dessa forma, o acompanhamento regular desses marcadores lipídicos com pessoas com mais de 40 anos desempenha um papel crucial na prevenção de doenças cardiovasculares e na promoção de uma vida saudável e ativa na idade adulta, e na terceira idade. À medida que as pessoas atingem os 40+, o monitoramento da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada torna-se ainda mais crucial devido à crescente prevalência do diabetes nessa faixa etária. O diabetes é uma condição metabólica crônica, caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, e o seu controle adequado é fundamental para prevenir uma série de complicações graves que podem afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mal controlado está associado a uma série de complicações debilitantes, incluindo doenças cardíacas, danos nos nervos, a neuropatia diabética, problemas renais, a nefropatia diabética, a perda de visão, a retinopatia diabética. Essas complicações podem ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar das pessoas 40+, reduzindo sua funcionalidade e aumentando o risco de morbidade e mortalidade. Portanto, é essencial que indivíduos nessa faixa etária realizem exames regulares de glicemia em jejum e hemoglobina glicada,
para avaliar o controle glicêmico e fazer ajustes no tratamento conforme necessário. A glicemia em jejum fornece uma medida instantânea dos níveis de glicose no sangue após um período de jejum, enquanto a hemoglobina glicada oferece uma visão mais ampla, representa uma média da glicemia ao longo de um período de 2 a 3 meses. Ao monitorar regularmente esses parâmetros, os profissionais de saúde podem identificar precocemente flutuações nos níveis de glicose e ajustar o tratamento de acordo, seja por meio de mudanças no estilo de vida ou ajustes na medicação ou outras intervenções, como exemplo, aconselhamento psicológico. Guardiões, o monitoramento regular da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada é essencial para a prevenção, manutenção e monitoramento do nosso castelo saudável, pois ajuda a avaliar e controlar eficazmente o diabetes e suas complicações associadas, garantindo assim uma melhor qualidade de vida com saúde, performance e longevidade. Para os 40+, que podem enfrentar um aumento do risco de doenças hepáticas devido a fatores como estilo de vida, uso de medicamentos, álcool e condições médicas subjacentes, os exames de função hepática são essenciais. Eles permitem que problemas hepáticos sejam detectados e tratados precocemente, ajudando a preservar a função hepática e a prevenir complicações graves, como a insuficiência hepática e doenças hepáticas avançadas. Além disso, os exames de função hepática também podem ser usados para monitorar a resposta ao tratamento de doenças hepáticas crônicas, como hepatite viral ou cirrose, permitindo ajustes no plano de tratamento, caso necessário. Os exames de função hepática, que incluem a medição de enzimas como a AST, aspartato aminotransferase, a ALT, alanina aminotransferase e bilirrubinas, são cruciais para a saúde das pessoas 40+. O fígado desempenha um papel vital no metabolismo, na desintoxicação e na síntese de várias substâncias essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. À medida que envelhecemos, o fígado pode se tornar mais suscetível a danos e disfunções, tornando os exames de função hepática ainda mais importantes nessa faixa etária. As enzimas AST e ALT são liberadas no sangue quando o fígado está danificado ou sob estresse. Níveis elevados dessas enzimas podem indicar problemas hepáticos, como hepatite, cirrose, estetose hepática, o famoso fígado gorduroso, ou até mesmo câncer de fígado. Detectar precocemente essas anomalias por meio de exames de função hepática permite intervenções oportunas para prevenir danos hepáticos adicionais. Além das enzimas, os exames de função hepática também mensuram os níveis de bilirrubinas. São substâncias produzidas durante o processo de lise ou quebra das células vermelhas no sangue. Níveis elevados de bilirrubinas podem indicar obstrução das vias biliares, hepatite ou outras complicações hepáticas, defeitos genéticos no metabolismo da bilirrubina ou anemias hemolíticas. Identificar esses distúrbios hepáticos precocemente é fundamental para evitar complicações graves, como colestase e danos ao fígado. Guardiões, os exames de função hepática são de extrema importância, pois ajudam a detectar precocemente problemas hepáticos e a prevenir complicações graves, garantindo assim uma melhor qualidade de vida e saúde a longo prazo. Os exames de função renal são fundamentais para a saúde dos indivíduos 40+, pois o funcionamento adequado dos rins é essencial para a manutenção do equilíbrio e da saúde do organismo. À medida que envelhecemos, os rins podem começar a perder eficiência e se tornar mais suscetíveis a doenças e disfunções, tornando os exames preventivos ainda mais importantes nessa faixa etária. Esses exames, que incluem a medição de substâncias como cistatina C, creatinina e ureia, fornecem informações valiosas sobre a função renal e ajudam a detectar precocemente problemas renais, que, se não tratados, podem levar a complicações graves e até mesmo a insuficiência renal. A cistatina C é uma proteína produzida em todas as células do corpo e é eliminada principalmente pelos rins. Seus níveis no sangue aumentam quando a função renal está comprometida, tornando-a um marcador sensível da função renal. A medição da cistatina C é particularmente útil, pois pode detectar precocemente alterações da função renal, que podem não ser detectadas por outros marcadores, como a creatinina. A creatinina é um produto residual do metabolismo muscular, que é filtrado pelos rins e excretado na urina. Níveis elevados de creatinina no sangue podem indicar uma redução na taxa de filtração glomerular, um sinal de comprometimento da função renal. Mas é importante ressaltar que, embora os níveis elevados de creatinina no sangue possam indicar uma redução na taxa de filtração glomerular e comprometimento da função renal, a creatinina não é um marcador totalmente específico e isolado para avaliar a saúde renal. Existem outros fatores que podem influenciar os níveis de creatinina no sangue, e é necessário considerar esses aspectos ao interpretar os resultados dos exames em pessoas com mais de 40 anos. Por exemplo, homens com grande massa muscular podem apresentar naturalmente níveis mais elevados de creatinina, devido à maior produção muscular, sem necessariamente indicar problemas renais. Da mesma forma, o uso de suplementos de creatina, comumente consumidos por pessoas que praticam musculação, também podem levar a um aumento temporário nos níveis de creatinina no sangue, sem estar associado a danos renais. Portanto, ao interpretar os resultados dos exames de creatinina, é essencial
levar em consideração outros fatores, como a massa muscular e o uso de creatina. Além disso, é importante avaliar os resultados em conjunto, com outros exames de função renal, como os níveis de cistatina C. A ureia é uma substância formada a partir do metabolismo de aminoácidos no fígado, sendo excretada pelos rins na urina. Quando os rins não estão funcionando adequadamente, a ureia pode se acumular no sangue, resultando em níveis elevados de ureia, um quadro conhecido como uremia. Isso pode ocorrer devido a uma variedade de condições que afetam a função renal, como doença renal crônica, insuficiência renal aguda, obstrução das vias urinárias ou desidratação grave. Embora a ureia seja menos específica do que a creatinina para avaliar a função renal, ela ainda é considerada um marcador importante e útil na avaliação da saúde dos rins, especialmente quando interpretada em conjunto com outros exames de função renal, como a creatinina, a taxa de filtração glomerular e a análise da urina. A dosagem de ureia nessas condições pode fornecer informações adicionais sobre o estado dos rins e ajudar a identificar possíveis problemas renais. Por exemplo, se os níveis de ureia estiverem elevados, juntamente com níveis elevados também de creatinina e uma taxa de filtração glomerular diminuída, isso pode sugerir uma disfunção renal significativa. Além disso, a dosagem de ureia pode ser útil para monitorar a progressão de doenças renais ao longo do tempo e avaliar a resposta ao tratamento. Em pacientes com doença renal crônica, por exemplo, os níveis de ureia no sangue podem aumentar gradualmente à medida que a função renal vai diminuindo, refletindo a progressão da doença e a necessidade de ajustes no tratamento. É preciso destacar que a concentração de ureia no sangue é influenciada não apenas pela função renal, mas também por fatores como ingestão de proteínas, estado nutricional e a função hepática. Além de ser um marcador importante na avaliação da função renal, a ureia também fornece informações sobre a função hepática. Isso porque o fígado é o órgão produtor da ureia, um processo metabólico essencial e importante para a remoção de amônia no corpo. Sim, a ureia é sintetizada no fígado a partir da remoção da amônia. Quando o fígado não está funcionando adequadamente, a produção de ureia pode diminuir, levando à queda nos níveis de ureia no sangue. Por exemplo, em caso de hepatite, cirrose ou outras doenças hepáticas, a capacidade do fígado de produzir ureia pode estar comprometida, resultando em níveis diminuídos de ureia no sangue, especialmente quando a função renal está dentro da normalidade. Portanto, ao interpretar os níveis de ureia no sangue, os profissionais de saúde também consideram a função hepática e renal do paciente. Se os níveis de ureia sanguínea estiverem elevados, simultaneamente com lesão hepática evidenciada pelas altas concentrações nas enzimas ALT, alanina aminotransferase, ou AST, aspartato aminotransferase, isso pode sugerir uma disfunção hepática e renal significativa, que requer uma investigação adicional e monitoramento cuidadoso. Essa abordagem leva em consideração a possibilidade de uma condição que afete concomitantemente as funções do fígado e dos rins, oferecendo uma visão mais abrangente da saúde do paciente. A doença cardiovascular também está intimamente relacionada à saúde renal, e problemas renais podem aumentar significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Quando os rins não funcionam adequadamente, ocorrem mudanças no equilíbrio de eletrólito, na regulação da pressão arterial e na eliminação de toxinas do corpo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por exemplo, a doença renal crônica está frequentemente associada à hipertensão arterial, uma das principais causas de doença cardiovascular. Além disso, a prevenção de disfunção renal pode levar à retenção de líquidos e sal no corpo, aumentando ainda mais a pressão arterial e o risco de problemas cardíacos. Guardiões, detectar precocemente problemas renais é crucial para prevenir complicações graves, como a doença renal crônica, insuficiência renal, doenças hepáticas e cardiovasculares associadas. Portanto, é recomendável realizar exames de função renal regularmente, como parte de um plano de cuidados preventivos abrangente, para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo. A avaliação dos hormônios sexuais é especialmente relevante para jovens 40+, pois essa faixa etária está associada a mudanças hormonais significativas, principalmente nos hormônios sexuais, como estrogênio e testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Essas mudanças podem ter um impacto profundo na saúde e no bem-estar geral. É nessa fase que a mulher começa a experimentar o período conhecido como perimenopausa, ou seja, a transição para a menopausa. Nas mulheres, a menopausa é um marco importante, que marca o fim da fertilidade. Entre os principais exames hormonais indicados para as mulheres após os 45 anos para confirmação e acompanhamento da menopausa são o FSH, o LH e o estradiol. Para avaliar a entrada na menopausa e os níveis hormonais associados, os profissionais de saúde geralmente solicitam uma combinação de exames de sangue e podem considerar os seguintes hormônios. Como dito, o FSH é o hormônio folículo estimulante. O FSH é produzido pela glândula hipófise e desempenha um papel crucial na regulação do ciclo menstrual e na produção de óvulos nos ovários. Durante a menopausa, os níveis de FSH geralmente aumentam, pois o corpo tenta estimular os ovários a produzir óvulos, mas eles respondem com menos sensibilidade. O LH é o hormônio luteinizante.
O LH é outro hormônio produzido pela glândula hipófise, e seu padrão de secreção está intimamente relacionado ao ciclo menstrual. Durante a menopausa, os níveis de LH podem aumentar, devido à diminuição da sensibilidade dos ovários aos hormônios. O estradiol. O estradiol é o principal hormônio estrogênio produzido pelos ovários. Durante a menopausa, os níveis de estradiol geralmente diminuem, à medida que a função ovariana diminui. Essa diminuição hormonal pode causar uma série de sintomas desconfortáveis, como ondas de calor, sudorese noturna, alterações de humor, ressecamento vaginal, problemas de sono e perda muscular. Além disso, a diminuição dos níveis de estrogênio após a menopausa está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, osteoporose e alterações cognitivas em mulheres mais velhas. Para interpretar esses exames em relação à entrada na menopausa, os seguintes padrões hormonais são considerados: FSH elevado e LH elevado. Esse padrão sugere uma menopausa perimenopáusica ou em transição, indicando uma diminuição da função ovariana e uma resposta aumentada da glândula hipófise para estimular os ovários. Estradiol baixo. Níveis baixos de estradiol são frequentemente observados durante a menopausa, indicando uma diminuição na produção do estrogênio pelos ovários. No entanto, é importante ressaltar que os resultados dos exames hormonais devem ser interpretados em conjunto, com a avaliação clínica e os sintomas relatados pelo paciente. Nem todas as mulheres experimentam uma transição suave para a menopausa, e os sintomas e padrões hormonais podem variar significativamente de uma mulher para outra. Além disso, é essencial entender que a menopausa é um processo gradual e que as flutuações hormonais podem ocorrer durante a perimenopausa, o período que antecede a menopausa. Portanto, o diagnóstico de entrada na menopausa baseado apenas nos resultados dos exames hormonais pode não ser definitivo e deve ser considerado em conjunto com outros fatores clínicos e sintomáticos. Sempre consulte um médico para uma avaliação completa e orientação adequada. Entre os exames hormonais mais comuns solicitados para homens a partir dos 40 anos estão a testosterona total e livre, o LH e o FSH. Dosagem de testosterona total e livre. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e a sua dosagem no sangue pode ajudar a determinar se os níveis estão baixos. Valores abaixo da faixa normal podem indicar deficiência de testosterona, que pode ser múltiplas causas. Níveis muito elevados de testosterona, sem uso dos esteroides anabolizantes, podem indicar tumores. Em mulheres, pode indicar síndrome do ovário policístico. O exame de testosterona total verifica a quantidade total de testosterona produzida pelo corpo. Já a dosagem da testosterona livre está relacionada à concentração desse hormônio disponível, que está pronta para exercer a sua função celular. A testosterona livre corresponde, mais ou menos, a 2 a 3% da testosterona total. O hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Esses hormônios produzidos pela glândula hipófise estimulam a produção de testosterona nos testículos. Níveis elevados de LH e FSH, junto com baixos níveis de testosterona, podem sugerir uma disfunção testicular, que está afetando a produção da testosterona. A avaliação dos sintomas nesse caso. Além dos exames laboratoriais, os médicos também levam em consideração os sintomas relatados pelo paciente. À medida que os homens envelhecem, é comum ocorrer uma diminuição gradual dos níveis de testosterona, o que pode levar a uma série de sintomas, incluindo alterações comportamentais, como desânimo, fadiga, insônia, irritabilidade, alterações no humor, depressão e queda do desejo sexual, a redução da libido, bem como uma disfunção erétil. Além disso, passamos a notar uma gradual perda de massa muscular e mais facilidade para ganhos em gordura corporal, especialmente quando o sedentarismo e a má nutrição imperam. Da mesma forma, o organismo começa a perder massa óssea, o que se torna um fator de risco para o desenvolvimento futuro, maior incidência da osteoporose e lesões futuras. Baixos níveis de testosterona também foram associados ao maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes em homens mais velhos. O diagnóstico final e o plano de tratamento devem ser determinados por um médico, de preferência um endocrinologista ou urologista especializado em questões hormonais masculinas. Portanto, a avaliação dos hormônios sexuais em homens e mulheres com mais de 40 anos é crucial para identificar precocemente desequilíbrios hormonais que possam estar contribuindo para sintomas físicos, emocionais ou cognitivos. Com o diagnóstico precoce é possível iniciar o tratamento adequado, que pode incluir terapia hormonal, mudanças no estilo de vida e intervenções médicas para ajudar a restaurar o equilíbrio hormonal e melhorar a qualidade de vida. Guardiões, incluir exames de avaliação de hormônios sexuais como parte de um plano de cuidados preventivos para jovens 40+, é essencial para garantir a saúde hormonal e o bem-estar a longo prazo. Os exames para a prevenção de doenças cardiovasculares são recomendados para homens e mulheres uma vez ao ano a partir dos 40 anos. Dentre eles, vamos destacar o eletrocardiograma, o ECG, um exame simples e não invasivo que pode detectar arritmias cardíacas, distúrbios do ritmo cardíaco e outras anormalidades elétricas no coração. É frequentemente incluído em exames de rotina para avaliar a saúde do coração
especialmente em pessoas com fatores de risco para doenças cardíacas. Teste de esforço, a ergometria. Um teste que avalia a resposta do coração ao exercício físico. É útil na detecção de problemas de fluxo sanguíneo para o coração, como estenose das artérias coronárias, e pode ajudar a avaliar o risco de doença cardíaca em pessoas com mais de 40 anos, especialmente se forem fisicamente ativas. Doenças cardiovasculares como o infarto e o acidente vascular cerebral, o AVC, são atualmente a principal causa de morte em seres humanos. Em casos onde há histórico familiar de doenças cardíacas ou fatores de risco, como obesidade, hipertensão, colesterol alto, diabetes, o recomendado é fazer esse check-up ainda mais cedo, antes dos 40 anos de idade. A elevação da pressão arterial é outro ponto que requer mais atenção das pessoas que já passaram dos 40 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão atinge mais de 38 milhões de brasileiros, a maioria após os 40 anos. Por isso, é fundamental monitorar regularmente a pressão arterial. Caso esteja dentro da faixa considerada normal, a próxima medição pode ser realizada em 6 meses. Caso esteja alterada, é necessário procurar o auxílio de um clínico geral ou um cardiologista. 3. Avaliação oftalmológica. Meu amigo, minha amiga, a partir dos 40 anos é mais provável surgirem problemas de visão, como a presbiopia, mais conhecida como vista cansada. Também é nessa fase que doenças como catarata e glaucoma são mais comuns. A minha vista cansada apareceu aos 46 anos mais ou menos. A consulta com o oftalmologista deve ser feita pelo menos uma vez ao ano, ocasião em que o médico poderá solicitar exames para avaliação de problemas como erros refrativos, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, glaucoma e catarata. Realizar o mapeamento da retina também é importante para pacientes com hipertensão ou diabetes. Da mesma forma, pacientes com histórico familiar de problemas visuais ou com doenças que possam levar ao seu surgimento, como diabetes, também devem realizar os exames com maior frequência. Para pessoas com mais de 40 anos, os exames oftalmológicos preventivos recomendados incluem exame de acuidade visual. Esse exame avalia a capacidade do olho de distinguir detalhes finos e nítidos, tanto de perto quanto de longe. É uma parte fundamental da avaliação oftalmológica e pode ajudar a identificar problemas de visão, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia, a vista cansada. Teste de refração. Esse teste determina a prescrição correta para óculos ou lentes de contato, caso necessário. Ajuda a corrigir problemas de visão, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. Exame de campo visual. Esse exame avalia a extensão do campo de visão periférica. Pode ser útil para detectar problemas como glaucoma e outras condições que afetam o campo visual. Exame de pressão intraocular. Também conhecido como tonometria, esse exame mede a pressão dentro do olho. É importante para a detecção precoce de glaucoma, uma condição ocular grave que pode levar à perda de visão, se não for tratado adequadamente. Exame de catarata. A partir dos 40 anos é importante estar atento aos sinais precoces de catarata, uma condição em que a lente natural do olho se torna opaca. O oftalmologista pode realizar um exame para detectar a presença de catarata e avaliar a necessidade de cirurgia. Exame de fundo de olho. Nesse exame, o oftalmologista examina o fundo do olho para avaliar a retina, o nervo óptico e os vasos sanguíneos. Pode ajudar a detectar doenças oculares, como degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética e deslocamento da retina. Avaliação de retina e mácula. Além do exame de fundo de olho, exames específicos, como a tomografia de coerência óptica, podem ser realizados para avaliar a saúde da retina e da mácula. Isso é particularmente importante para pessoas com fatores de risco para doenças oculares, como diabetes ou histórico familiar de doenças oculares. É importante realizar exames oftalmológicos preventivos regularmente, pelo menos uma vez por ano, ou conforme recomendado pelo oftalmologista, para garantir a saúde ocular e detectar precocemente quaisquer alterações que possam afetar a visão. Lembre-se de que a detecção precoce e o tratamento adequado podem ajudar a preservar a saúde ocular e manter uma boa qualidade de vida. Com o avanço da idade, é natural que as células também envelheçam e tenham mais dificuldades de combater as mutações, aumentando o risco do desenvolvimento de câncer. Avaliação ginecológica. Avaliação ginecológica. Essa avaliação é essencial para a saúde das mulheres, especialmente após os 40 anos, quando há um aumento do risco de certas condições ginecológicas. 2 exames importantes realizados durante essa avaliação são o Papa Nicolau e a ultrassonografia pélvica. Papa Nicolau. Esse exame, comumente chamado de Papa Nicolau, é uma ferramenta crucial na prevenção do câncer do colo do útero. Recomenda-se que as mulheres 40 a mais façam o exame Papa Nicolau regularmente, a cada 2 ou 3 anos, ou conforme as orientações médicas. Durante o procedimento, o médico coleta uma amostra de células do colo do útero para análise em laboratório. O objetivo é detectar precocemente quaisquer alterações, lesões nas células cervicais que possam indicar o desenvolvimento de câncer ou condições pré-cancerígenas, como a displasia cervical. Sinais e sintomas do câncer no colo do útero: sangramento e secreção vaginal anormal, dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais, sangramento menstrual mais prolongado, sangramento após a relação sexual e dores durante a relação. Doenças que o exame Papa Nicolau auxilia no diagnóstico:
Clamídia, sífilis, gonorreia, HPV, candidíase, tricomoníase, toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se a exame preventivo periódico. Ultrassonografia pélvica. Esse exame de imagem é utilizado para avaliar os órgãos reprodutivos femininos, incluindo o útero, os ovários e as trompas de Falópio. A ultrassonografia pélvica pode ser realizada de duas maneiras: via abdominal pélvica externa ou transvaginal interna. A ultrassonografia pélvica é útil para o diagnóstico precoce de problemas ginecológicos e pode ser realizada regularmente, especialmente se houver sintomas como dor pélvica, irregularidades menstruais ou alterações no trato urinário. É realizada com um transdutor colocado externamente e nos dá uma visão panorâmica externa dos órgãos internos da parte inferior do abdômen. O ultrassom transvaginal pode ser indicado para identificar problemas de saúde e para exames de rotina. Esse exame pode ser realizado para detectar e investigar diversos problemas de saúde, como tumores, cistos ovarianos, endometriose, pólipos uterinos, infecções, sangramento vaginal anormal, infertilidade, entre outras anormalidades uterinas ou ovarianas. Ele também pode ser indicado para o controle da gestação, conferindo o bem-estar e o crescimento do feto. Esses exames são parte fundamental da avaliação ginecológica de rotina para mulheres 40+, ajudando na detecção precoce e no tratamento de condições ginecológicas que podem afetar sua saúde e bem-estar. É importante que as mulheres nessa faixa etária mantenham um acompanhamento regular com seu ginecologista e sigam as recomendações de rastreamento para garantir a sua saúde ginecológica. Agora, a avaliação urológica para os homens. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e na frente do reto. A sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintoma. E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen. Avaliações fundamentais para o diagnóstico de câncer de próstata: exames de toque retal e dosagem de PSA, o antígeno prostático específico. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos, com fatores de risco, por exemplo, pai que teve o câncer de próstata, ou se a pessoa tem 50 anos sem esses fatores de risco, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal e sobre o exame do sangue PSA, para rastreamento de câncer de próstata. O exame de toque retal. Esse exame físico permite que o médico avalie o tamanho, forma e textura da próstata. Durante o procedimento, o médico insere um dedo lubrificado no reto para sentir a parte posterior da próstata. O exame de toque retal pode ajudar a detectar anormalidades na próstata, como aumento do tamanho, rigidez, nódulos ou outras irregularidades. Embora possa ser desconfortável para alguns homens, o exame de toque retal ainda é uma ferramenta importante na detecção precoce do câncer de próstata e outras condições urológicas. Dosagem de PSA. O PSA é uma proteína produzida pelas células da próstata e liberada na corrente sanguínea. A dosagem do PSA é realizada através de uma amostra de sangue e serve como marcador para avaliar a saúde da próstata. Níveis elevados de PSA podem indicar a presença de câncer de próstata, mas nem todos os casos de câncer de próstata apresentam níveis elevados de PSA. Ou seja, níveis normais de PSA não garantem a ausência de câncer de próstata. Daí a importância do toque retal. Mas aí é papo para o seu urologista conversar com você. Além disso, níveis elevados de PSA não garantem que você está com câncer de próstata, pois podem indicar outras condições benignas da próstata, como, por exemplo, a hiperplasia benigna da próstata e a prostatite, que é uma inflamação da próstata. Para confirmar o câncer de próstata é preciso fazer uma biópsia ou ressonância magnética. Nesse exame são retirados pedaços muito pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. A biópsia é indicada caso seja encontrada alguma alteração no exame do PSA ou no toque retal. A hiperplasia benigna da próstata é uma condição comum em homens mais velhos, caracterizada pelo crescimento não canceroso da próstata. À medida que os homens envelhecem, a glândula da próstata pode aumentar de tamanho, pressionando a uretra e causando sintomas urinários. Os sintomas mais comuns incluem dificuldade de urinar, fluxo urinário fraco, frequência aumentada de urinar, especialmente à noite, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e necessidade urgente de urinar. Embora a hiperplasia benigna da próstata não seja cancerosa, seus sintomas podem ter um impacto significativo na qualidade de vida e podem exigir tratamento médico ou cirúrgico, dependendo da gravidade dos sintomas e da resposta aos tratamentos. Prostatite. A prostatite é a inflamação da próstata, geralmente causada por uma infecção bacteriana, embora também possa ocorrer devido a outros motivos, como lesões, estresse ou distúrbios autoimunes. Os sintomas da prostatite podem variar de acordo com o tipo e a gravidade da condição, mas geralmente incluem dor ou desconforto na região pélvica, dificuldade ou dor ao urinar,
necessidade frequente de urinar, dor durante a ejaculação, em alguns casos, febre e calafrios. O tratamento da prostatite depende do tipo e da causa subjacente, da condição, e pode incluir o uso de antibióticos para as infecções bacterianas, anti-inflamatórios para aliviar a dor e outros medicamentos para controlar os sintomas. Em casos graves, pode ser necessária hospitalização para tratamento intravenoso de antibióticos. Guardiões, para saber mais sobre câncer de próstata, procure informações sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Guardiões, agora iremos abordar o papel dos exames de imagem na prevenção das doenças. Iremos iniciar por vocês, guardiães, abordando o exame de mamografia. Exames de imagem, mamografia, para as mulheres, para detecção precoce de câncer de mama. No Brasil, uma pessoa, maioria esmagadora de mulheres, morre a cada 60 minutos devido ao câncer de mama, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. A mamografia é o principal exame de rastreamento do câncer de mama e pode identificar, por meio de imagens, alterações milimétricas, como lesões, nódulos, assimetrias e tumores, além de mostrar mudanças na densidade das mamas. O exame deve ser realizado anualmente por mulheres a partir dos 40 anos. Em casos de pacientes com histórico de câncer de mama na família, a recomendação é iniciar o acompanhamento a partir dos 35 anos. Durante a mamografia, a mama é comprimida suavemente entre duas placas para obter imagens detalhadas do tecido mamário. Essas imagens são então examinadas por radiologistas, em busca de quaisquer sinais de anormalidades, como nódulos, calcificações ou outras alterações suspeitas. A detecção precoce dessas anomalias pode levar a um diagnóstico precoce. É um tratamento mais eficaz, aumentando assim as chances de recuperação e sobrevivência. Recomenda-se que as mulheres com idade entre 40 e 75 anos façam mamografia de rastreamento regularmente, geralmente a cada 1 ou 2 anos, conforme as diretrizes médicas. Mulheres com fatores de risco adicionais, como histórico familiar de câncer de mama ou mutações genéticas hereditárias, podem ser aconselhadas a começar o rastreamento mais cedo ou realizar exames mais frequentes. Além do rastreamento, a mamografia também é usada como ferramenta de diagnóstico para mulheres que apresentam sintomas suspeitos, como dor, inchaço ou alterações na mama. Nesses casos, a mamografia pode ser complementada por outros exames, como a ultrassonografia mamária ou a ressonância magnética, para uma avaliação mais completa. É importante ressaltar que a mamografia é um procedimento seguro e eficaz na detecção precoce do câncer de mama, mas pode causar algum desconforto devido à compressão da mama durante o exame. No entanto, os benefícios do rastreamento regular superam amplamente os riscos associados ao desconforto temporário. Portanto, é fundamental que as mulheres sigam as recomendações de seus médicos e participem ativamente do rastreamento do câncer de mama para garantir a saúde mamária e o bem-estar geral. Guardiã, para saber mais sobre o câncer de mama, procure informações sobre Outubro Rosa, mês mundial da conscientização sobre o câncer de mama. Colonoscopia ou teste de sangue oculto nas fezes, para rastreamento do câncer coloretal. Os exames de imagem desempenham um papel crucial na detecção precoce do câncer coloretal, uma das principais causas de morte por câncer em todo o mundo. 2 dos principais exames utilizados para o rastreamento desse tipo de câncer são a colonoscopia e o teste de sangue oculto nas fezes. Ambos os exames têm o mesmo objetivo, de detectar o câncer coloretal em estágios iniciais, quando as chances de tratamento são melhores, são muito mais bem sucedidos. Em geral, a indicação é de que esse exame seja feito a partir dos 45 anos, especialmente caso tenha sintomas como intestino preso, sangramento nas fezes, diarreias e dores abdominais constantes. No entanto, indivíduos com fatores de risco adicionais, como histórico familiar de câncer coloretal ou doenças inflamatórias intestinais, podem ser aconselhados a começar o rastreamento mais cedo ou a realizar exames de rastreamento mais frequentes. Colonoscopia. A colonoscopia é considerada o padrão ouro para o rastreamento do câncer coloretal. Durante o procedimento, um médico especializado, geralmente um gastroenterologista, insere um tubo flexível com uma pequena câmera na extremidade, o colonoscópio, através do ânus para examinar o cólon e o reto em busca de quaisquer anormalidades, como pólipos, tumores ou inflamação. Se forem encontrados pólipos durante a colonoscopia, eles podem ser removidos imediatamente, reduzindo significativamente o risco de câncer coloretal. Teste de sangue oculto nas fezes. Esse teste é utilizado para detectar a presença de sangue nas fezes, o que pode ser um sinal de câncer coloretal ou outras condições gastrointestinais, como pólipos pré-cancerígenos, úlceras ou hemorroidas. São as veias inflamadas na região do ânus e do reto, causando dores. O teste é realizado em casa, onde o paciente coleta uma pequena amostra de fezes e as envia para análise laboratorial. Existem diferentes métodos para realizar o teste de sangue oculto nas fezes, incluindo testes imunológicos, que detectam a presença da hemoglobina humana específica nas fezes. Ultrassonografia abdominal. Para avaliação de órgãos abdominais como fígado, rins, vesícula biliar e pâncreas. A ultrassonografia abdominal é um exame de imagem, não invasivo e amplamente utilizado para avaliar
a saúde e a estrutura dos órgãos abdominais, incluindo o fígado, os rins, a vesícula biliar e o pâncreas, dentre outros. Esse exame desempenha um papel crucial no diagnóstico e monitoramento de uma variedade de condições médicas, proporcionando imagens detalhadas dos órgãos internos do abdômen. O fígado. A ultrassonografia abdominal é frequentemente utilizada para avaliar a saúde do fígado, identificando alterações no tamanho, na forma e na textura do órgão. Pode ser útil na detecção das condições como esteatose hepática, o fígado gorduroso, hepatite, cirrose, tumores hepáticos e cálculos biliares. Os rins. Os rins também são avaliados durante a ultrassonografia abdominal para detectar normalidades, como cistos renais, tumores, pedras nos rins, dilatação do sistema coletor ou obstruções nos ureteres. Essas informações são importantes para o diagnóstico precoce de doenças renais e para o acompanhamento de condições crônicas, como a doença renal policística ou insuficiência renal. Vesícula biliar. A ultrassonografia abdominal é uma ferramenta eficaz para avaliar a vesícula biliar, em busca de cálculos biliares ou outras anomalias, como a inflamação, a policistite e ou espessamento da parede da vesícula biliar. Essas condições podem causar sintomas como dor abdominal, náuseas e vômitos, e o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento adequado. O pâncreas. A ultrassonografia abdominal pode identificar alterações no pâncreas, como tumores, cisto, inflamação, pancreatite ou obstrução do ducto pancreático. Essas informações são importantes para o diagnóstico e tratamento de condições pancreáticas, incluindo câncer de pâncreas e pancreatite crônica. A ultrassonografia abdominal é um exame seguro, não invasivo e amplamente disponível, que oferece vantagens significativas na avaliação de órgãos abdominais. É frequentemente utilizada como o primeiro método de triagem, devido à sua capacidade de fornecer imagens em tempo real e detalhadas dos órgãos internos. No entanto, em alguns casos, pode ser complementada por outros exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética, para uma avaliação ainda mais abrangente ou para esclarecer achados indeterminados. Em resumo, a ultrassonografia abdominal desempenha um papel fundamental na avaliação da saúde dos órgãos abdominais, permitindo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado de uma variedade de condições médicas. Guardiões, entrem em movimento em prol da sua saúde. Procurem ajuda profissional e façam os exames preventivos. Quem se ama, se cuida. Quem se cuida, se ama. Guardiões, deixamos para o final da nossa jornada, pela joia autocuidado, mente, corpo e espiritual, um tema muito especial, que por vezes fica esquecido, a nossa espiritualidade. Na jornada complexa da vida, os seres humanos frequentemente buscam um propósito mais profundo, uma conexão com algo maior do que eles próprios. Essa busca por significado e transcendência muitas vezes é manifestada através da espiritualidade. A espiritualidade é um aspecto intrínseco da humanidade. Não está necessariamente ligada à religião, mas representa uma busca interna por significado, propósito e realização. A espiritualidade se manifesta de diversas formas, como crenças, valores, tradições e práticas. Ela pode estar presente em momentos de contemplação silenciosa, na conexão com a natureza, nas relações interpessoais profundas ou em rituais religiosos. Para muitas pessoas, a espiritualidade oferece um senso de paz, esperança e aceitação, ajudando a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência. Ao longo da história, a espiritualidade desempenhou um papel fundamental na orientação moral, na tomada de decisões e no conforto emocional. Ela fornece um quadro de referências para entender o mundo e o nosso lugar nele, promovendo o sentido de pertencimento e conexão com algo maior. Na era moderna, onde a busca por significado muitas vezes se perde na correria do dia a dia, a espiritualidade continua a desempenhar um papel crucial na jornada humana. Ela nos lembra da importância de olhar para dentro, cultivar relacionamentos significativos e encontrar um propósito que vá além das conquistas materiais. Guardiões, a espiritualidade é um guia para a jornada humana, oferecendo significado, esperança e uma conexão profunda com algo além de nós mesmos. É um convite para explorar o mistério da existência, encontrar sentido na complexidade da vida. Gostaríamos de compartilhar com vocês um compilado do Guia Espiritualidade em Oncologia, publicado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e pela Escola Brasileira de Oncologia, onde aborda a relação profissional de saúde, médico-oncologista e o paciente. Espiritualidade permanece difícil de ser definida e mensurada, porém, existe uma concordância geral em torno da sua referência à conexão com uma realidade maior, capaz de oferecer significado à vida da pessoa por meio de uma religião ou, de maneira crescente nas civilizações ocidentais, através de meditação, encontros com a natureza e da arte. As definições de espiritualidade tipicamente se fundem a outros conceitos, como religiosidade, dimensões de bem-estar psicológico, especialmente as relações com outras pessoas, propósito na vida e, por vezes, crenças paranormais. O conceito heterogêneo da espiritualidade vem sendo amplamente reconhecido, e para alguns autores, a espiritualidade não tem uma definição clara, sendo o termo usado de forma imprecisa e inconsistente, variando de acordo com a religião, cultura e tempo, sendo por isso de difícil atenção. Espiritualidade é um aspecto dinâmico intrínseco da humanidade, pelo qual as pessoas buscam significado, propósito, transcendência. Relacionamento como o eu, a família, os outros, a comunidade, a sociedade, a natureza ou o sagrado.
Espiritualidade expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. É importante que a espiritualidade seja considerada como aspecto intrínseco da humanidade, independentemente da filiação religiosa, o que inclui ateus, agnósticos ou mesmo aqueles com a filiação religiosa, porém sem observação e prática da mesma. Tanto os ateus quanto os agnósticos, embora não crendo ou apresentando incertezas sobre a existência de Deus, possuem uma forma de espiritualidade baseada na filosofia existencial, encontrando significado, propósito e realização, por exemplo, na própria vida. A espiritualidade evoca preocupações, compaixão, uma sensação de conexão com algo maior, para além de nós mesmos. A espiritualidade é uma necessidade humana, pois representa a busca do indivíduo por conexão e transcendência. Como elemento estruturante da experiência humana, a espiritualidade está potencialmente ligada à manutenção e ao fortalecimento da saúde física, mental e social. Sua busca pode ser intensificada em momentos de crise, perda, mudanças fisiológicas, como gravidez, envelhecimento e doenças. A espiritualidade e a religiosidade são recursos valiosos utilizados pelos pacientes no enfrentamento das doenças e do sofrimento. Publicações descrevem que níveis elevados de espiritualidade e religiosidade estão associados a menores prevalências de tabagismo, menor consumo de álcool, sedentarismo, obesidade, diabetes mellitus, melhor adesão nutricional, aumento da prática de exercícios e adesão farmacológica, contribuindo para o bem-estar e saúde geral. Artigos de saúde mental referem que indivíduos com maior espiritualidade ou religiosidade têm menor probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade, menor índice de suicídio e abuso de drogas, além de melhores desfechos no tratamento psiquiátrico. Relatos de maior longevidade e aumento de sobrevida também são reportados. A abordagem da espiritualidade pelo profissional de saúde pode fortalecer o vínculo à confiança e à empatia. É fundamental buscar entender as crenças do paciente, identificar aspectos que podem interferir nos cuidados de saúde, avaliar a força espiritual individual, familiar ou social que lhe permitirá enfrentar a doença. Outros aspectos também destacados nessa temática são detectar sentimentos negativos que possam contribuir para o adoecimento ou agravamento do mesmo, tais como mágoa, ressentimento, falta de perdão, ingratidão, entre outros. Atentar para sentimentos positivos, como perdão, gratidão e resiliência. Identificar situações de conflito ou sofrimento espiritual que exigem avaliação e cuidado. Uma anamnese espiritual é uma história de crenças ou valores e, explicitamente, inicia uma conversa sobre o papel da espiritualidade e da religião na vida da pessoa, podendo ser expressa como um relacionamento com Deus ou também com a natureza, com a arte, música, família ou comunidade. Em outras palavras, são quaisquer crenças e valores que permitem ao indivíduo senso de significado e propósito na vida. É importante primeiro avaliar se há uma abertura para responder às perguntas sobre espiritualidade. Estabelecer vínculo e confiança permite que o paciente se sinta mais confortável para discutir um tópico tão íntimo. Pode então ser útil começar com uma pergunta aberta para avaliar o conforto do paciente com a espiritualidade e ponderar se conversas adicionais sobre espiritualidade são bem-vindas. Guardiões, cultivem, nutram a sua espiritualidade. Estamos chegando ao final de mais uma etapa da nossa saga das 7 joias. É uma satisfação estar com vocês até aqui. O nosso próximo encontro será no segundo pilar da Tríplice Performance 40+, a Torre Relacionamentos Saudáveis, com a joia, família e relacionamentos, onde destrincharemos, no nosso primeiro encontro, a pedra fundamental do seu castelo. Descubra os poderes dos relacionamentos saudáveis e como os relacionamentos tóxicos podem atrasar ou arruinar a sua trajetória. São duas forças antagônicas e você precisará dominar cada uma delas. Até lá, guardiões!